Nesse primeiro vídeo do canal, vamos falar sobre o que é um RPG. Is this like a video game? Sorta. But it uses the most powerful information processor in the world. Your brain. Se você já ouviu falar em RPG, mas não sabe direito o que é, provavelmente você tem aquela imagem de um grupo de nerds em um porão escuro, com hobbies e capas, rolando dados e gritando nomes estranhos enquanto folheiam fichários com vários papéis. E você não está muito errado. Essa é uma cena que acontece com mais frequência do que muitos jogadores de RPG gostariam de admitir. Mas RPG não é só isso. Não são só os nerds fedidos e estranhos que jogam. Por exemplo, aqui está uma lista de nerds cheirosos e estranhos que jogam, sem querer ofender nossos clássicos nerds fedidos. Sim, todas essas pessoas, se a internet não mentiu pra mim, já jogaram ou jogam frequentemente RPG. Eu vou botar na descrição alguns links que essas pessoas já fizeram vídeos jogando RPG. E é muito interessante ver o Terry Crews jogando, por exemplo. Yep, first attack. First attack. 18! Oh my god, you're killing it! O RPG é um tipo de jogo que já evoluiu muito desde sua criação nos porões criativos de Gary Gygax. E nos últimos 5 anos ele está mais popular do que nunca, principalmente com a grande quantidade de novas edições dos jogos clássicos que vem lançando, e séries como Community e Stranger Things representando o hobby. Pera aí um minuto. Ouviram isso? Esse som? Boom! 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 O Demogorgon! Então, continue assistindo para conhecer um pouco mais sobre esse hobby incrível. Aff, que coisa brega. Vou começar contextualizando um pouco para quem não sabe quase nada sobre RPG. Se na sua infância você já brincou de fingir ser um super-herói, ou se já rabiscou no seu caderno aquele personagem que você criou, que na verdade era um monte de outros personagens que você curtia misturados, ou se já brincou de casinha alguma vez, você já tem metade do caminho andado para entender mais ou menos de como funciona um RPG. Eu sei que isso faz soar um pouco infantil, mas confia em mim que vai fazer um pouco mais sentido. Vamos dizer que você quer melhorar essas brincadeiras, deixá-las mais complexas e transformá-las em um jogo. Então você decide que cada personagem que é interpretado é bom em algumas coisas e ruim em outras. Para controlar o caos de vários jogadores, você coloca uma pessoa para ser um juiz, que decide o que acontece quando alguém faz uma ação. E esse juiz também vai ajudar a descrever o cenário e a situação em volta dos personagens. Como já estamos mais velhos, não precisamos mais fazer as mímicas das ações. Podemos só descrever elas e imaginar coletivamente a cena descrita pelo juiz e pelos jogadores. Quando alguém quiser que seu personagem realize uma ação mais complexa, nós criamos uma regra para decidir se ele consegue ou não, levando em conta no que ele é bom e ruim. A gente fica jogando esses dados o tempo inteiro pra ver se consegue escapar das suas bruxarias, ora essa. E é assim que funciona o RPG mais ou menos. Um grupo de pessoas se juntam e contam uma história colaborativa. Agora vamos falar um pouco da parte mais complexa do RPG, os termos específicos e as minúcias do hobby. A sigla RPG significa Role Playing Game, que em português se traduz para Jogo de Interpretação de Papéis. Então, resumindo, é um jogo onde você interpreta um ou mais personagens. I am Brutalitops, the magician. Um erro comum é pensar que RPG é um jogo único, quando na verdade é um tipo de jogo. Por exemplo, se Poker está para jogos de carta, Dungeons & Dragons está para RPG. Ou seja, dentro da classificação de RPG existem vários jogos com regras diferentes, mas uma base similar entre eles. Essa base sendo a interpretação de um personagem pelos jogadores. Durante uma jogatina de RPG, você e seus amigos se juntam para jogar uma história colaborativa. A quantidade de jogadores de um RPG pode variar muito, mas o recomendado é por volta de 3 a 6 participantes, onde a maior parte dos jogadores vão controlar um personagem principal dessa história. Esses jogadores também são conhecidos como players, e um jogador que não é um player é o narrador do jogo. Ele descreve os cenários, monta a história e controla todos os outros personagens que não são controlados pelos players. Esse jogador é conhecido como mestre, o mestre do jogo, The Game Master, ou GM, como é chamado normalmente. Mas o nome pode variar de jogo para jogo. Alguns exemplos são Storyteller, Narrador, Dungeon Master, Referee, Daddy, Keeper, Lore Master, Diretor, Xerife, Dwarf Master, The Man, Produtor, Fun Police, Administrator, Editor, Schoolmaster, Idolmaster, Guia, Moderador, Juiz, etc. Algo interessante sobre o RPG é que, ao contrário da maioria dos jogos de tabuleiro, em que um jogador joga contra o outro e isso move a partida para sua conclusão, o RPG joga cooperativamente. Às vezes não, mas vamos fingir que sim. Os players se unem para completar um objetivo narrativo dado pelo mestre. O mestre também controla os inimigos e os desafios da história.
Mas isso não faz ele necessariamente ser inimigo dos players, pois é ele que também dá os prêmios que os personagens recebem após enfrentarem tais desafios. Assim, o mestre possui uma posição de organizador e tem como objetivo principal, ou deveria ter pelo menos, fazer com que todos se divirtam. É um RPG. Nós inventamos uma aventura e vocês tentam superar. Podem usar mágica e outras coisas. Um jogo de imaginação, que divertido! Um termo usado frequentemente para se referir à história contada em um RPG seria campanha. Mas, na maioria das vezes, campanha não se refere a uma única partida onde você e seus amigos jogam em um dia só e chegam à conclusão dessa campanha. Até existe algo assim, e é chamado de one shot. A campanha acaba sendo um conjunto de várias partidas, que a gente chama de sessões. Pense na campanha como uma série, e a sessão como um episódio dessa série. Normalmente, cada sessão é jogada entre 2 até 10 horas. Claro que você pode jogar o quanto quiser, se o grupo tiver à disposição. Um jogo de RPG normalmente vem em um livro, e esse livro geralmente contém as regras e uma explicação sobre o mundo e a narrativa do jogo. Chamamos a parte das regras de sistema ou de mecânica, e a parte narrativa de universo ou setting. Os jogos de RPG às vezes usam o mesmo sistema e narrativas diferentes, como os jogos do sistema GURPS, ou sistemas diferentes e a mesma narrativa, como é o caso dos vários RPGs de Star Wars. Existem vários sistemas feitos para funcionar em uma variedade de mundos, mas alguns sistemas são feitos para funcionar em um leque amplo de universos e gêneros, e não focam em um tema específico. Nos referimos a esses jogos como sistemas genéricos. Um exemplo já mencionado é o GURPS e o sistema Genesis. Eu, particularmente, prefiro sistemas que complementem a narrativa, como os sistemas de Warhammer e Age of the Empire, mas isso é preferência de cada um. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas ok, tudo que você falou até agora é legal, mas eu não entendi mais ou menos como isso é um jogo. Por enquanto só parece uma brincadeira de fingir ser outra pessoa, só que um pouco mais organizado. Bem, é porque eu não cheguei no G do RPG. O que faz um RPG ser um jogo é a maneira que algumas ações são resolvidas. Por exemplo, na maioria dos RPGs, coisas como andar, falar, pegar uma coisa, interagir com objetos normais, são ações que precisam ser declaradas e é assumido que elas são tão fáceis que não há motivo para contestar se o personagem realmente consegue fazer aquela ação ou não. Mas, se o player declarar algo como um ataque, tentar destravar uma porta usando clipes, andar na corda bamba ou hackear um banco, é esperado que haja alguma mecânica para conferir se o personagem realmente consegue o objetivo dele ao fazer aquele ato. Essa mecânica normalmente é rolar dados e tentar tirar acima ou abaixo de um certo número definido pelo sistema ou pelo GM, baseado na dificuldade de suceder nessa ação. É simples e rápido, e às vezes o personagem vai ter algum bônus ou demérito para fazer aquela ação, dependendo da ficha ou das condições que ele está no momento. Vale a pena mencionar que em RPG se usa uma variedade de tipos de dados, e nos livros esses dados são abreviados com D e depois o número de lados. Por exemplo, o clássico dado de 6 lados seria chamado de D6, e o dado de 20 lados seria o D20. Alguns sistemas usam ferramentas além de dados, como cartas e fichas de poker em Deadlands, e alguns têm seus próprios dados, com símbolos no lugar de números, como em Genesis. E é claro, tem sistemas que nem usam dados, mas esses são mais raros. Agora, voltando um pouco para a parte dos jogadores, um jogador ou player controla um personagem que é também conhecido por PC, e normalmente ele possui uma ficha representando o personagem, onde ficam anotadas suas estatísticas e habilidades. Em inglês, essa ficha se chama Character Sheet. Cada sistema possui suas próprias regras sobre como o personagem é montado e o que compõe a ficha dele. Outra mecânica importante são as habilidades dos personagens. Em alguns sistemas, o personagem pode ter habilidades específicas de classe, espécie ou qualquer tipo de classificação que o jogo tenha para o personagem. Elas podem ter efeitos como usar poderosas magias, atacar 2 vezes rapidamente, ou persuadir um mercador a vender tudo para você com desconto. E, enquanto seu personagem passa por várias aventuras e várias sessões, ele vai ficando mais forte. Ele adquire experiências de vida. Essas experiências, além de moldar a personalidade dele, também dão, bem, experiência, que é o que representa mecanicamente o quão forte seu personagem é. E essa experiência pode ser usada para obter novas habilidades mais fortes e mais legais. Em alguns jogos, ao ganhar experiência, você passa de nível. Em outros, você usa ela como uma unidade para comprar as novas habilidades. Mas tirando a parte mecânica de um jogo, um personagem deve ter o que um personagem ficcional como todo outro tem. Um nome, uma história contando como ele chegou até aquele ponto, uma personalidade e alguma relação com outros personagens, sendo eles outros jogadores ou não. I'm Terry Crews, Thodak the Blacksmith, the Maghar Orc Warrior, and we're gonna crush some Alliance skulls. O GM é o jogador que monta a história e o mundo,
e durante as sessões controla as consequências do que os personagens fazem. É ele que contabiliza as ações e tenta ver como elas refletem no mundo em volta dos personagens, de uma maneira que os players se sintam envoltos em um mundo interativo, e não em um mundo vazio, em que eles são protagonistas e espectadores. Hey, you. Finally awake. O GM também é responsável pela parte de adicionar os desafios e a dificuldade do jogo, para que exista uma adrenalina quando o personagem estiver quase morrendo ou no meio de uma negociação arriscada. Ele deve criar algum risco para as ações dos jogadores. O GM é um dos principais fatores que faz os jogadores voltarem para a próxima sessão. Um grupo de PCs, normalmente conhecido como Party. Esse grupo pode ser conjunto de um grupo de aventureiros ou até uma assembleia de vampiros. Tudo depende do jogo e dos personagens. Eu já vou dar um spoiler. Normalmente a Party que começa uma campanha não vai ser composta pelos mesmos personagens que ela termina. Algum personagem provavelmente vai morrer durante o processo. Mas isso é normal, isso que dá energia para continuar. Saber que seus erros significam algo, que você não vai simplesmente perder uma vida e ressurgir igual um videogame, é algo muito importante para um RPG, pois mostra que suas ações importam. E talvez essa seja a parte mais legal do jogo. Suas ações importam. Muitas vezes, quando faz algo em videogame, essa ação não vai afetar em qual final você vai chegar. E mesmo se o game tiver vários finais, eles são predefinidos. No RPG não. No RPG os jogadores possuem total interatividade com o mundo. E suas ações, mesmo que mínimas, podem ter efeitos na história em geral. Mas é claro que isso tudo depende do GM. Alguns GMs preferem uma história mais fechadinha, mas eu acho que isso tira bastante da diversão de um RPG. Então, compre um livro, junte seus amigos, tente convencer eles a ler o livro, passe semanas tentando marcar a sessão, descubra na hora que ninguém realmente leu o livro, faça os personagens juntos, aprenda a jogar na hora enquanto o GM tenta explicar as regras, comam salgadinhos e outras gordurebas, mas não exagerem, e se divirtam. Porque se tem algo que eu ainda comentei o que importa é que você está com seus amigos. Se juntem, se divirtam, e saiba que uma regra do RPG não escrita é que alguém vai ficar sem ar de tanto rir por causa de alguma besteira de alguém falou na mesa durante a sessão. Então, gente, esse foi o primeiro vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Por favor, compartilhem e se inscrevam no canal. E o mais importante, deem a sua opinião sobre o vídeo. Eu sei que eu ainda uso muitas expressões em inglês, mas é assim que eu aprendi a jogar. E eu sei que às vezes é mais fácil achar fichas e PDFs em inglês. Por isso que eu ainda estou fazendo alguns vídeos com esses termos. Mas eu sempre estou botando a tradução deles. Se eu esquecer, me avise nos comentários. As redes sociais estão na descrição e até o próximo vídeo. Muito obrigado.